Falamos um pouco sobre Flight Levels na nossa última aula, vimos lá a questão de dividir os nossos fluxos entre estratégico, tático e operacional. Mas como que a gente coloca isso na prática? Bora falar sobre isso? Muito bem, então na última aula fizemos lá no Miro uma visão de Flight Levels, dividimos o nosso fluxo de trabalho na visão estratégico, tático e operacional. Mas agora a gente precisaria ver isso como fica dentro do Gira, inclusive criar os tipos de issue que são necessários e tudo mais. Então, vamos ver um pouquinho como que isso é na prática. Eu vou compartilhar minha tela aqui e nós vamos começar esse trabalho. Muito bem, então aqui nós vamos começar o nosso trabalho dentro desse projeto aqui, que eu já mostrei para vocês, é o nosso projeto Gama. Então, aqui ele está com um fluxo que é a lista de pendências, tinha uma nova coluna aqui que eu ainda não tinha colocado. Então vamos fazer algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa é definir quais são os itens que nós vamos trabalhar, né? Então nós tínhamos decidido lá que eram iniciativas, o épico, as histórias, tarefa, bug, melhorias e débitos técnicos, ok? Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz aqui, ó. Se eu for aqui em configurações dos projetos, né? A gente tem aqui, ó, itens, né? E aqui a gente tem os tipos de item. Ele vai apresentar aqui para a gente, ó, a história, o bug, o épico, a tarefa, temos até subtarefa. Aqui em ações, a gente pode editar os tipos de item. Então ele vai trazer para a gente tudo que no caso, o Gira já tem como padrão, né? Então eu tenho aqui, ó, esses caras aqui. Mas eu queria adicionar um novo item. Então, eu vou aqui, ó, adicionar tipo de item. E eu vou dar um nome para ele de iniciativa. Que é aquele que nós ainda não temos aqui. Perceba, ó, eu posso colocar ele como tipo padrão ou como subtarefa, né? Então, eu vou colocar ele como padrão. Vou adicionar aqui. Então, ele criou aqui a nossa iniciativa. Eu ainda tenho a tarefa, subtarefa, história, bug e épico. Eu vou criar então o melhoria. Então vou adicionar aqui, vou criar também um melhoria. Adicionei e vou criar também o débito técnico. Adicionei aqui, ó. Perceba que eu estou adicionando esses tipos, tá? Eles estão aqui no nosso esquema, né, do nosso projeto, tá? Ó, o tipo de item padrão é a história, eu poderia definir qual que é o padrão. Então, assim, eu definindo aqui, toda vez que eu for criar um novo item, ele vai vir já com história salvo lá, ó. Se eu salvar aqui, ó, beleza, agora nós temos todos esses itens aqui, ó. Perceba que ele já associou aqui ao nosso fluxo do projeto Gama, tá? Se eu entrar aqui, ó, no item de melhoria, ele já definiu qual que é o fluxo, ó, aquele fluxo básico, tá? Ou seja, eu consigo trabalhar já dentro do meu projeto, consigo colocar descrição, consigo detalhar aqui da forma como. Se eu quiser aqui, ó, editar os tipos, ele abre aqui pra gente e eu posso trabalhar. Existe até a forma, pessoal, da gente pegar e mudar até o íconezinho do item e tudo mais, ó. Aqui ele fala assim, ó, tipos de item para o esquema atual. Se eu tiver outros tipos de item disponível, eu posso trazer para cá. Posso remover todos, eu posso adicionar todos, tá? Então, isso aqui é um item padrão, né? Então, eu acrescentei alguns itens aqui para a gente trabalhar dentro daquela nossa visão, beleza? Bom, sabendo que eu tenho esses itens aqui, a gente agora vai criar o nosso fluxo de trabalho, tá? Então, nós precisamos criar os fluxos no nível operacional, no nível tático e no nível estratégico. Hoje, todos eles estão usando o mesmo perfil de tela, nós já vamos ver um pouquinho mais para frente como que a gente configura isso. E aqui, ó, o fluxo, então é o fluxo do projeto Gama. Então, nós vamos criar um fluxo novo, tá?
Se eu for aqui, ó, fluxo de trabalho, que está dentro da configuração do meu projeto, ele está mostrando para mim quais são os itens que eu tenho, qual que é o fluxo que eu tenho, tem até o diagrama aqui, né, do nosso fluxo, tá? Então nós vamos criar agora um fluxo novo. Para isso, ó, eu tenho que vir na engrenagem aqui de cima e vir aqui, ó, itens, ó, configuração de tipos de item, fluxo de trabalho, telas, campos. Então, se eu for neste cara aqui, ó, ele tá me dando aqui, ó, todos os tipos de item que eu tenho, tá? Que eu já configurei, né? Ele permite também a gente editar novamente por aqui. É a mesma tela, tá? Tá criando lá. A única diferença é que eu posso selecionar a imagem, ó. Então eu tenho diversos itens aqui, ó. Débito técnico, eu vou colocar esse itemzinho aqui, ó. Beleza? E vou atualizar. Aí eu vou pegar a iniciativa, vou editar ela também. E vou alterar a imagem dela. Vou colocar um outro tipo aqui, ó. Vou colocar aqui. Geralmente o de história a gente coloca esse daqui. Deixa eu pegar um outro aqui. Vamos ver. Ó, vou colocar esse daqui. Atualizei. Ó, o app que é o raiozinho, a iniciativa também é roxinha. O melhoria. Vamos colocar também uma imagenzinha. Ó, melhoria. Vou colocar aqui, ó, um coraçãozinho. E atualizei. Qual que é a vantagem da gente utilizar isso daqui? Toda vez que você cria um item, ele vem com a imagenzinha, então fica mais fácil a gente saber o tipo do item pela imagenzinha, tá? Então é muito legal a gente usar essas coisas. Eu gosto até de colocar tudo cor diferente, então vocês podem fazer da melhor forma possível.